Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Aí o homem, por ter vida física, mental e espiritual, ao lermos que somos criados à imagem de Deus, presumimos que foi colocado em nós atributos inerentes a Deus. E algumas pessoas pensam que podemos ser iguais a Deus. Determinam, dizem que suas palavras têm poder e por aí vai. Então, se eu não tenho poder e não sou imortal, o que vem a ser imagem conforme a semelhança de Deus? Teria Deus um corpo parecido com o meu? Seríamos como uma espécie de Deus também? Temos algo de divindade dentro de nós? Ou significa outra coisa? Eu sou Fabrício Mendes, não saia daí, porque hoje vamos falar: Deus realmente nos criou à sua imagem e semelhança? O que vem a ser isso? Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Quero já convidar você a deixar aquele seu joinha maroto que só você sabe fazer, pois ao final do vídeo você sempre acaba se esquecendo. Se você estiver me vendo pelo Facebook, vá lá no meu canal www.youtube.com/alfacdo, se inscreva para receber todos os domingos às 9h30 da manhã mensagens excelentes com temas muito importantes para a sua fé cristã. Vai lá, já se inscreve, beleza? Algumas pessoas ainda se perguntam: como é que somos parecidos com Deus? A tricotomia é muito debatida em meio acadêmico teológico. Tricotomia nada mais é do que o estudo da divisão do homem em corpo, alma e espírito. Existem correntes teológicas que advogam que a alma e espírito aparecem como sinônimos nas Escrituras. Embora, quando vemos Jesus falando sobre o novo nascimento em João 3, vemos que o Espírito de Deus é colocado em mim somente no momento do novo nascimento. Isso me leva a crer que antes do novo nascimento eu sou apenas alma vivente. Depois passo a ter algo de Deus em minha vida. Assim, sem o novo nascimento, o homem não tem o Espírito de Deus, se é que o homem tem alma e espírito. Então, se a imagem não é relativa à Trindade, como alguns alegam, Pai, Filho e Espírito Santo, e no homem corpo, alma e espírito, o que seria então? Deus tem um corpo igual ao meu? Negativo. Deus não tem um corpo como o meu, pois ele é espírito. O homem é o único dentre toda a criação de Deus que tem tanto uma parte material como uma imaterial. Para simplificar a nossa compreensão, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue, ou que Adão tivesse atributos de Deus. Como Deus é espírito, portanto, ele existe sem um corpo. Entretanto, o corpo de Adão espelhou a vida de Deus, ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não ser sujeito à morte. A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Ela separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu e o capacitou a ter comunhão com o seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. O conceito de imagem de Deus é o coração da antropologia cristã. Ou seja, se não ficarmos atentos à palavra de Deus, passaremos a fazer culto a Deus não para louvá-lo, mas sim onde ele deve atender aos nossos caprichos e dores. O homem distingue-se das demais criaturas de Deus porque foi criado de uma maneira singular. Apenas ao homem é dito que ele foi criado à imagem de Deus. Essa expressão descreve o homem na totalidade de sua existência. Ele é um ser que reflete e espelha a imagem de Deus. A imagem de Deus no homem não é algo acidental, mas é essencial à natureza do homem. O homem não pode ser homem sem a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, não simplesmente a possui, como se fosse algo que foi acrescentado posteriormente. A imagem e semelhança são sinônimos. Em Gênesis 1:26 aparecem duas palavras, imagem e semelhança. Em Gênesis 1:27 aparece apenas imagem. Em Gênesis 5:1 foi substituída por semelhança. Em Gênesis 5:3 é usada as duas palavras novamente. Contudo, em ordem diferente daquela usada em Gênesis 1:26. Semelhança e imagem.
Em Gênesis 9:6 é usado apenas o termo imagem. Isso deixa claro que imagem e semelhança são termos sinônimos. Caso não fosse assim, o autor não faria essa mudança alterando os termos. O que significa ser criado à imagem e semelhança? Isso quer dizer que o homem foi criado para refletir, espelhar e representar Deus. Por exemplo, o homem, assim como Deus, não vive isolado. O homem também tem capacidade de dominar outras coisas que foram criadas. Tem mente criativa, capacidade de se ligar afetivamente a outros seres, fazer as coisas obedecendo a princípios morais. Antes da queda, o homem tinha a imagem e semelhança de Deus intacta. A retidão e a verdadeira santidade, seu conhecimento, eram encontrados no homem. Mas essa imagem foi manchada pelo pecado. E hoje, o pecador que chega a Deus através de Cristo é regenerado e transformado em uma nova criatura através da santificação. Socialmente, o homem foi criado para a comunhão. Isso reflete a natureza triuna de Deus em seu amor. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com Deus. E Deus fez a primeira mulher porque não é bom que o homem esteja só. Parte de sermos feitos à imagem de Deus significa que Adão tinha a capacidade de tomar decisões morais livremente. Apesar de ter sido dada a Adão uma natureza reta, havia no atributo de Adão a inclinação para o pecado. E por isso ele fez uma má escolha se rebelando contra seu Criador. Fazendo isso, Adão manchou a imagem de Deus dentro de si e passou adiante toda esta semelhança danificada a todos os seus filhos, incluindo nós. Hoje, ainda trazemos conosco a imagem de Deus, mas também trazemos as cicatrizes do pecado. Mentalmente, moralmente, socialmente e fisicamente, mostramos os efeitos que houve na queda. As boas novas são que quando Deus redime uma pessoa, Ele começa a restaurar a imagem original de Deus, criando o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A nossa glorificação é voltar à perfeição com a qual fomos criados por Deus e voltar à imagem de Deus. Esse é o propósito de nossa redenção. Esta perfeição da imagem será o auge da consumação do plano redentivo de Deus para o seu povo. E isso só é possível em Cristo. A verdadeira imagem de Deus só pode ser conseguida através de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Ser renovado à imagem de Deus e se tornar-se parecido com Jesus. Mas afinal, Deus realmente criou o homem à sua imagem e semelhança? Sim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado a destruiu, mas Jesus, com seu sacrifício na cruz, restaura essa imagem novamente, nos trazendo a santificação através da nossa vida cristã diária com Deus. E assim, quando Ele nos buscar, nós seremos transformados e teremos um corpo glorificado, restaurando a imagem original de Deus em nossas vidas. Olha que bacana! Vale a pena servir a Deus, vale a pena conhecer esse nosso Deus, não é mesmo? Fique com Deus, até o próximo, querendo Deus. Tchau!